Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho bastante coisa para falar para vocês, se preparem. Nós vamos conversar sobre Nesrin e Gökhan, uma apresentadora de um programa de TV aqui da Turquia, é prima do Gökhan, e ela trouxe alguns detalhes sobre esse término para nós. Eu preciso confessar para vocês, eu adoro uma fofoca sobre término. Também vamos falar sobre Burak Özçivit. Burak Özçivit está no olho do furacão. A Rússia ainda segue dando o que falar aqui na Turquia e ele é oficialmente a bola da vez. Nós temos também Birce e Ibrahim Çelikol hoje no jornal e também na TV. O ator Kaan Urgancoglu, o promotor da série Yargın, está sendo acusado de um escândalo amoroso. E além disso, nós temos o Barış e o Can Yaman. Eu vou começar com o Barış. Mas, por favor, não se esqueça, já deixa sua contribuição com o meu vídeo, que me ajuda bastante. Se inscreve se você não é inscrito. E vamos lá. Hoje no jornal, o Barış aparece aqui com essa fotinha que ele publicou lá no Instagram dele. Eles falam que, depois de muitas reivindicações dos fãs por o Barış não ter aparecido mais uma vez nas fotos lá da Giuseppe, a esposa dele, ele resolveu mostrar a cara dele aqui nos stories. Já falei a minha opinião sobre isso, mas eles falam que ele publicou este stories pra mostrar que ele estava ali, sei lá, que tava tudo bem. É o que eles dizem, né, gente? Não sei, eu acho que ele publicou só por publicar mesmo. Ok. Vamos falar agora do Can Yaman. A fofoca da Francesca e Can Yaman juntos chegou aqui na Turquia. Um pouquinho atrasado, mas chegou. Eles falam que o Can Yaman, depois de ter ido para a Itália, depois de ter se relacionado com a Dileta, depois do relacionamento deles terem acabado, eles falam que o relacionamento da Dileta com o Can Yaman terminou alguns meses atrás. Gente, já faz um ano, né? Mas ok, vamos deixar passar. E aí eles falam que os dois estão juntos, que eles tiraram algumas fotos juntos, que eles se encontraram lá no evento de Sardenha e que agora os dois vivem um romance. Gente, eu não consigo acreditar que o Can Yaman está com ela, tá? Pra mim, isso daqui é fake news. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós estamos se aproximando do lançamento do Viola Come Maré. Can Yaman e Francesca juntos fazendo algumas campanhas publicitárias, eu acho que são algumas chamadas pro Viola Come Maré. Ele e a Francesca publicaram esse vídeo aqui. Esse Viola Come Maré. Eles divulgaram essa daqui somente com a Francesca, mas eu acho que vai vir mais novidades por aí com o Can Yaman também, porque ele publicou esses stories trabalhando nisso, espere por nós. E aqui ele indo correndo de encontro à Francesca. Provavelmente esse vídeo vai chegar pra gente em breve. Depois nós temos aqui ele jogando futebol. Não tem gol, Can Yaman. Ok, você não precisa, você já tem todos os gols aqui com a gente. E o Can Yaman ontem estava motivado para responder alguns comentários lá na página do Instagram dele. Uma pessoa comentou perguntando para ele sobre Erkendi Kush 2 e ele respondeu 2034. E depois ele comentou aqui que ele está empenhado com o Viola Come Maré. Eu acho que esse 2034 ele respondeu em tom de ironia, tá, gente? Por que 2034? Não tenho ideia, mas eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que ele foi um pouco irônico. O Viola Come Maré, gente, é um papel muito importante pra ele. É o primeiro papel que ele está atuando em um idioma que não é a língua materna dele. Ok, Can Yaman, vamos focar no Viola Come Maré. Seja como você quiser. Além disso, essa notícia aqui não fala nada que a gente já não saiba, tá bom, gente? Que ele é muito famoso na Itália, participa de muitos eventos. Ah, falando nisso, em eventos, até no olho do furacão lá do Burak Özçivit, o Can Yaman entrou. Mas eu vou falar sobre isso quando eu chegar no Burak, ok? Ok, vamos lá. Próxima notícia do jornal. Aqui, gente, nós temos a Birce e o Ibrahim Çelikol. Ela postou lá no Instagram dela, aqui vamos nós de novo. Eles partiram para uma segunda férias de verão. Gente, falaram sobre isso lá na TV. Ela foi bastante criticada dessa vez, viu? Pois é. Aqui eles falam que depois de Bodrum, eles decidiram ir para as montanhas. Tirar férias nas montanhas de Kaz. Não conheço esse lugar.
mas ok. Aqui, novamente, nós temos os dois. Eles falam que o último papel dos dois trabalhando junto foi na Kush Uchusu. E na TV, gente, falaram bastante sobre os dois. Foi comentado hoje no programa de que eles acreditam que há sim alguma coisa acontecendo entre os dois. Vocês lembram do aniversário do Ibrahim, que foi lá no mês de fevereiro, e a Birche fez uma declaração para ele no Instagram? Essa declaração foi bastante comentada. Eu tenho até, inclusive, um vídeo aqui no meu canal sobre isso. Eles comentaram sobre isso. Eles falaram que foi um pouco deselegante a declaração dela, porque o Ibrahim ainda estava casado, embora que havia muitos rumores de separação já rolando entre o casamento dele e da Mihre, mas oficialmente os dois ainda estavam casados. Isso foi em fevereiro, e 2 meses depois o Ibrahim oficialmente estava se separando da Mihri. Eles também falaram sobre Kush Uchusu. Eles disseram que o Ibrahim Chelikol participou dessa série a pedido da Birche. Ela é a protagonista, o papel principal, e a participação dele como sendo o par dela ali, o ajudante na série, foi uma solicitação dela, foi a pedido dela. Ela exigiu que o Ibrahim participasse da série. E para os apresentadores, a Birche tem sim um papel ali, uma relação com o término do casamento do Ibrahim com a Mihri, apesar dos dois afirmarem que eles são amigos. Eu lembro que a última vez que a Birche conversou com os paparazzis, ela repetiu várias vezes que os dois são somente amigos. Somente amigos, meu melhor amigo. Eles citaram também a declaração da ex do Ibrahim. Eu comentei também em um outro vídeo que a ex do Ibrahim criticou ele porque ele estava deixando a Mihri. Gente, eles falaram bastante coisas, principalmente em relação à declaração de aniversário que a Birche fez para o Ibrahim. Ok? Agora vamos para o Gokhan e a Nesrin. Gente, a prima do Gokhan faz parte do elenco lá do programa. Ela disse que o Gokhan e a Nesrin resolveram terminar porque havia um desacordo entre as famílias deles em relação ao casamento. As famílias estariam achando que o casamento deles não era apropriado. Além disso, tinha muitas diferenças entre os dois em relação a ego. Ela disse que a Nesrin é aquele tipo de mulher que quer uma coisa do jeito dela e tem que ser daquele jeito. E ela falou que o Gokhan também é do mesmo jeito. Então sempre havia um desacordo entre os dois. E ela acredita que se de fato os dois se amassem, os dois estivessem tão apaixonados assim, eles enfrentariam as famílias deles, assim como o Cavante fez no casamento dele. Eles disseram que a família do Cavante não aceitava a esposa dele por ela ser um pouquinho mais velha do que ele. Hoje, depois de passarem alguns anos, a família já aceitou ela, mas eles disseram que o Cavante enfrentou a família dele para lutar pelo amor dele. E que o Gokhan não fez isso, mas que eles acreditam que ele não tenha feito isso porque ele não deveria amar tanto assim a Nesrin. Eles concluíram este assunto dizendo que não acreditam em uma reconciliação dos dois. Para eles já está terminado, eles não irão voltar. Agora nós vamos falar do Burak Ostvich. Gente, a passagem do Burak pela Rússia está rendendo até agora e vai continuar rendendo. Eu percebi que a mídia quer manter isso aceso. Eles agora estão chamando pessoas para darem a opinião deles no programa em relação à participação dele lá naquele evento. Em resumo, eles disseram que não foi legal a participação dele ter deixado a esposa dele grávida, de ter deixado o filho pequeno. E vocês lembram que eu disse para vocês que estavam falando que ele havia sido pago para jantar com mulheres? Depois no programa eles disseram que não foi isso, que foi uma inauguração de um restaurante. Hoje esse assunto já mudou um pouco, hein, gente? Eles disseram que a participação dele não foi uma inauguração. Eles disseram que ele foi convidado realmente para jantar, juntar-se à mesa de algumas pessoas. O evento se tratava disso. Ele era um convidado especial e ele jantava com pessoas desconhecidas. Então é por isso que eles estavam falando que ele foi pago para jantar com mulheres. Ele tirou algumas fotos com algumas mulheres e algumas dessas mulheres eram modelos de revistas masculinas. E aí é que complica tudo. Foi a partir
partir daí que começaram as críticas a ele. Eles convidaram uma pessoa que falou qual que era o salário dele, quanto que ele ganhava por episódio, e eles falaram que não havia necessidade financeira do Burak ter ido até a Rússia para jantar com mulheres. E que isso foi um absurdo, que isso não é legal, que é um desrespeito em relação à mulher dele, que a mulher dele tá grávida. E desde quando esse assunto veio à tona, que foi a partir do final de semana, todos os dias no programa eles falam sobre isso. Então é por isso que eu acho que ainda vão falar bastante. Sobre o Can Yaman, eles falaram o seguinte: nós não vimos o Can Yaman participando desse tipo de evento na Itália. Ele não participou de nenhum evento desse tipo, tirando foto com mulheres, com modelos, que ele é um homem casado, que ele tem filho. Gente, aquela polêmica toda. Eu percebi ali que eles favoreceram um pouco o Can Yaman para diminuir o Burak. Eu percebi isso. Então, dessa vez, como eles queriam falar mal do Burak, eles falaram bem do Can Yaman. Olha só isso. Agora nós vamos falar do Kaan. Ontem eu falei pra vocês que o Kaan tinha sido visto em um posto de gasolina abastecendo a mobilete dele com a namorada dele. A namorada dele, até então, era a Zeynep. Eu falei pra vocês que quando ele viu os paparazzis, eles saíram correndo. Eles não quiseram parar para conversar. Vocês podem até perceber que ela vira o rosto aqui. E hoje no jornal, gente, descobriram que esta moça aqui não é a namorada dele, não é a Zeynep. Esta moça se chama Burcu Denizer e ela é ex-namorada do amigo do Kaan. Só que, até então, o Kaan estava com a Zeynep. Tudo bem que eles podem ter terminado. Só que esta moça, chamada Burcu, terminou somente há 20 dias atrás com o amigo do Kaan. O amigo do Kaan se chama Doruk Tarman. Os dois que eram amigos pessoais não são mais amigos, eles não se seguem mais no Instagram, eles trocaram unfollow e o Kaan está sendo acusado de apunhalar uma faca nas costas do amigo dele. Gente, o que é isso? Na internet já estão falando Kaan traidor, Kaan envolvido em um escândalo amoroso. Pois é, gente. E aqui, ó, é uma foto que mostra os dois, o Kaan e a Burcu, mais uma amizade que vai por água abaixo por causa de relacionamento, hein, gente? Pois é, vamos aguardar e vamos ver. Eles falam aqui que o Kaan decepcionou os fãs, que os fãs estão irados com o Kaan. Não sei, né, gente? Eu fiquei sabendo disso agora, não vi ainda nenhuma revolta. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que ele fala. Mas até então, ele vem sendo muito criticado. Vamos ficar de olho e vamos ver se realmente as coisas aconteceram como eles dizem aqui, ok? Um beijo, pessoal. Essas foram as notícias do dia de hoje. Vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e uma excelente quinta-feira. Beijo e tchau!